Amém. Bom, vamos se levantar, vamos orar ao nosso preleitor nessa noite, né? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, louvando, clamando, te agradecendo, Senhor. Agora, Senhor, é a vez de tu falar com a gente, Deus. Sim, Deus, fala conosco nessa noite, Senhor, através dos teus servos, Senhor. Sim, Deus, que não seja ele, mas seja tu, Senhor. Sim, falando aos nossos corações, falando às nossas mentes, Senhor. Que a tua palavra seja agradável, Senhor. Que venha, Senhor, tocar a cada coração aqui presente, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, trazer palavras de entendimento. Sim, Deus, de alegria, Senhor. Sim, Deus. E desde já eu te agradeço, Senhor. E usa teu servo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados, eu descumprimento com a paz do Senhor. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia no livro do profeta Joel. O livro do profeta Joel, capítulo de número 2. O livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. A epígrafe do texto diz assim: profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 28. A epígrafe do texto diz assim: a promessa de derramamento do Espírito. Versículo 28. Depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Todos vocês. Nessa noite eu quero louvar a Deus por essa rica oportunidade. Mais uma vez, é a segunda vez que nós estamos aqui, de podermos pregar a poderosa palavra de Deus ao coração dos irmãos que estão aqui. E quero agradecer o convite que nos foi formulado pelo nosso irmão Cláudio, presbítero Cláudio. Deus abençoe pela vida do irmão. Também louvar a Deus pela vida da irmã Cíntia. Deus abençoe. É um prazer rever o pastor Vanderlei. Deus abençoe o senhor. É um prazer rever o nosso irmão também. Deus abençoe. Os irmãos que vieram conosco ali, Deus abençoe, irmã, sua esposa, Deus abençoe. Cada um dos irmãos, é um prazer retornar esta casa de oração. Queridos, o texto que Deus colocou, ou a mensagem que Deus colocou no meu coração essa noite, é uma mensagem de reflexão para a nossa geração. Eu não vim aqui essa noite, não adentrei por essas portas para trazer uma mensagem de autoajuda, nem tampouco gerar sensacionalismo, porque tudo isso passa. Mas nas minhas orações pela madrugada, estudando a Bíblia Sagrada, eu tenho falado com Deus: Deus, que o Senhor venha levantar nesta última hora homens e mulheres totalmente compromissados com a Tua Palavra. Que não pregue aquilo que as pessoas querem ouvir, mas que pregue aquilo que as pessoas precisam ouvir. Aleluia! E nesta noite, Deus colocou uma palavra em meu coração, e eu quero aqui compartilhar com os irmãos. Quando a gente olha para a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não era dado a todas as pessoas, ele não se manifestava a todas as pessoas. Apenas 3 classes de pessoas o Espírito Santo se manifestava no Antigo Testamento: os profetas, os sacerdotes e os reis. Mas o Espírito Santo, ele tem uma incumbência, uma função. Ele não vem de forma aleatória, ele vem para realizar a obra da Trindade. Em João capítulo 16, o Espírito Santo, ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha, Jesus fez-nos uma promessa em Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20, dizendo que estaria conosco para sempre. Ou seja, quando
Jesus ordenou os discípulos, e disse em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8, dizendo assim: não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E esse poder que eles iam receber, a palavra poder ou autoridade significa exousia. Ela aparece 102 vezes no Novo Testamento, e essa palavra significa poder facultado, poder dado, poder delegado. Jesus deu autoridade para a igreja, Jesus deu poder para a igreja, Jesus capacitou a igreja para poder pregar o Evangelho. Aleluia. E o Evangelho, ele deve ser pregado. Quando Jesus deu uma ordem à noiva do Cordeiro, em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus disse assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A responsabilidade de pregar o Evangelho é da igreja, da noiva do Cordeiro. Nós não podemos falhar nessa responsabilidade. Nós não podemos falhar nessa incumbência que Jesus outorgou à igreja. Quando nós olhamos para a humanidade, de fato, quando nós olhamos para o contexto secular e para os dias odiernos em que nós estamos vivendo, o ser humano, ele tem o livre-arbítrio. Toda pessoa tem a opção de livre escolha. Por exemplo, os sociólogos dizem que 20% das pessoas evitam tomar decisões. Mas a nossa vida é pautada em decisões. Nós tomamos uma decisão em nossa vida a cada 9 minutos. Isso dá um total de 10.000 decisões por ano. É importante dizer que se você não tomar decisões em sua vida, alguém vai tomar em seu lugar. E não tomar uma decisão já é uma decisão. Uma certa feita, uma jovem disse assim para mim: Jonatas, decisões definem destinos. E eu disse: é verdade. Mas a decisão mais importante que nós podemos tomar em nossa vida é a decisão da eternidade. Deus, na sua onisciência, Ele já sabe aonde nós vamos estar na eternidade. Foi no século de número 5 que Agostinho desenvolveu um assunto dentro da teologia, dizendo que uma vez um homem salvo, ele não perde essa salvação por nada, ainda que ele cresce na teoria calvinista, que crê na predestinação. Mas eu quero dizer, uma vez que nós recebemos a salvação em Cristo, nós temos que fazer a manutenção dessa salvação dia após dia. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, no capítulo de número 2, versículo 20, Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ora, a pergunta que Freud tentou responder à humanidade foi esta: quem sou, por que estou aqui e para onde vou? A pergunta que muitos fazem, inclusive na nossa geração, é esta: como um Deus de amor, um Deus que na sua essência é amor, pode fazer um lugar tão horrível como o inferno? Existem pessoas que creem no céu, e eu também creio. A Bíblia fala acerca do céu. Existem pessoas que creem que Deus é amor, eu também creio. A Bíblia fala do amor imensurável de Deus. Mas a mesma Bíblia que fala de um Deus de amor, também fala de um Deus de justiça. A mesma Bíblia que fala que existe o céu, também fala acerca do inferno. Ora, o Salmo de número 9, versículo de número 17, a Bíblia diz que todas as nações que se esquecerem de Deus serão lançados no inferno. Mateus capítulo de número 25, versículo de número 41, o texto diz assim: o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então a concepção de muitas pessoas é esta:
Deus fez o inferno na sua primazia para o diabo e os seus anjos, por que muitos estão indo para o inferno? O julgamento é esse. João capítulo 3, versículo de número 19. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Queridos, esse tema é um tema muito sério. Esse tema é um tema de reflexão para a nossa vida. Por exemplo, Jesus falou no Novo Testamento aproximadamente mais de 70 vezes acerca do inferno. Somente no Novo Testamento nós temos aí mais de 162 referências acerca do inferno. Ora, quem morre sem salvação e sem vida eterna vão para o Hades, aonde Jesus disse por 3 vezes em Marcos capítulo de número 9 que lá o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Jesus está dizendo que no inferno a dor é tanto interna como externa. Em segundo lugar, quem está no inferno agora está com a sua mente intacta, lembrando-se da terra, das oportunidades que tiveram e nunca receberam a graça. Porque hoje a graça está disponível a todos os homens. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta a Tito, no capítulo de número 2, versículo de número 11, Paulo diz que a graça, ela se manifestou salvadora a todos os homens. A graça é favor imerecido. Sabe qual era o nosso destino eterno? O inferno. Mas a graça nos resgatou, nos tirou do lamaçal do pecado, firmou os nossos pés numa rocha, escreveu o nosso nome no livro da vida. E quando a trombeta tocar, estaremos para com Ele para todo o sempre. Ora, todos vão ter que comparecer ou vão ter que se deparar com essa realidade. Aqueles que morreram sem salvação, no dia do juízo final, vão ter que comparecer perante aquele que é todo-poderoso. O juízo final. E como será? João capítulo 5, versículo 22. Jesus disse assim: ao Pai ninguém julga, mas deu toda a autoridade ao Filho. Jesus vai julgar. As pessoas que estão no inferno agora vão sair de lá e vão ressuscitar no último dia. E eles vão se deparar com uma multidão vestida de branco. E eles vão dizer assim: quem é esta multidão? Em segundo lugar, eles vão se deparar com um ser. Os seus cabelos são brancos como a alva lã. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele tem uma alparga. Ele tem uma veste salpicada de sangue. Há um cinturão de ouro. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Hoje, Jesus é advogado. Mas naquele dia, Ele vai ser o juiz que julga retamente. Jesus disse em João capítulo 12, versículo de número 48, que Ele não veio julgar ninguém. De fato, Jesus não veio julgar ninguém. Mas no último dia, a palavra há de julgar. Ou seja, vão ter que comparecer perante o juízo final. E a Bíblia diz que diante do trono branco vão comparecer tanto os grandes como os pequenos. Os grandes são os anjos decaídos, os pequenos são os homens sem Deus. Vão ter que comparecer perante o juízo final. E naquele dia, os livros vão ser abertos. 7 livros vão ser abertos. E dentre esses 7 livros que nós temos, pelo menos 2 livros se destacam aqui. O primeiro livro é o livro da vida. Aquele que não estiver com o seu nome escrito no livro da vida já está condenado. Em segundo lugar, é o livro da natureza. Ou seja, se a igreja, a noiva do Cordeiro, não pregar o Evangelho, a natureza prega todos os dias a existência do Criador. Entendeu? A natureza prega a existência do Criador. A ciência descobriu recentemente, no fundo do mar, eles descobriram que os animais
animais no fundo do mar, baleias, elas emitem um som musical. O Salmo de número 148, versículo de número 7 diz que todos os monstros marinhos devem adorar ao Criador. Isaías capítulo 55 diz que as árvores aplaudem o Criador. A natureza prega a existência do Criador. Por exemplo, quando um pai de família ele resolve visitar a fauna ou a flora, de repente ele vai visitar a flora e ele se depara com uma flor desse tamanho e ele fica embasbacado, olhando para uma flor desse tamanho. Uma linguagem figurativa, aquela flor vai dizer: quando você me vê aqui, você tem que saber que existe um Criador que me criou. Queridos, a natureza prega a existência do Criador. Se a igreja não pregar a existência do Criador, a natureza todos os dias vai dizer para o homem que existe um Criador. Querendo ele ou não, o Criador existe. Aquele que fez os céus e a terra. Em segundo lugar, o julgamento vai ser um julgamento justo. Ninguém vai comparecer perante o juízo final e vai dizer assim: isso aqui é uma injustiça. Romanos capítulo 2, versículo de número 2 diz que o julgamento é baseado na verdade. Romanos capítulo 2, versículo de número 6 diz que Deus retribuirá cada um conforme as suas obras. A lei da semeadura, ela é infalível. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, no capítulo de número 6, versículo de número 7 e 8, ele falou sobre a lei da semeadura, e ele disse assim: não se deixe escarnecer o homem, porque tudo que ele plantar, também vai colher. Se plantar na carne, vai colher corrupção, mas se plantar para o Espírito, colherá vida eterna. Aqui nós temos uma batalha diária. A maior batalha que nós temos é a batalha interna. Nós temos uma natureza que nós herdamos de Adão, e essa natureza ela é propensa ao pecado, e a Bíblia diz que a inclinação da carne é morte. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 17, ele diz que o Espírito milita contra a carne, e a carne contra o Espírito, para que não façais a vontade de Deus. Quando a Bíblia fala da carne, a Bíblia está falando da natureza. A natureza nossa almeja as coisas desta vida, mas o Espírito de Deus, ele quer nos guiar para as coisas de Deus. É por isso que a Bíblia diz em João capítulo 16, versículo de número 13, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. E o que é a verdade? João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo de número 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Na oração sacerdotal, quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal, ele pede ao Pai uma coisa só, e ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Jesus, em João capítulo 14, versículo de número 6, ele foi falar acerca da verdade, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, não é vai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, para ter um encontro com Deus, tem que ter um encontro com o Filho. Para ter um encontro com Deus, tem que ter um encontro com a verdade. E o homem e a mulher que se depara com a verdade, a vida desse homem não pode ser mais a mesma. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 17, ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma vez que as coisas velhas se passaram, e agora tudo se fez novo. Olha o conselho do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 1. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, se morreste com Cristo e ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Só busca as coisas do alto quem nasceu de novo. Só busca as coisas do alto quem tem um compromisso com a palavra.
relaciona com o noivo. Ora, Jesus nos ordenou, em Mateus capítulo 6 e versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Por que eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Romanos capítulo 14 e versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, a primazia é o reino. A primazia não são as coisas dessa vida, mas para nós buscarmos as coisas do alto, são através da palavra. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, em Mateus capítulo 3 e versículo 2, a Bíblia diz que João Batista, ele só tinha uma mensagem, e a mensagem de João Batista no deserto era esta: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando Jesus começou o ministério, em Mateus capítulo 4, versículo 17, ele descia pelas ruas da Galileia e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando a Bíblia diz que Filipe, em Atos capítulo 8, versículo 5, desceu a Samaria, ele só tinha uma mensagem. E sabe qual é a mensagem? Ele pregava a Cristo, e as pessoas endemoniadas não conseguiam ficar do mesmo jeito, porque os demônios eram impelidos. Ou seja, a palavra tem poder, a palavra é a verdade, a palavra gera salvação, a palavra nos conduz para a vida eterna, a palavra, ela gera em nós um desejo das coisas do alto. Queridos, nós estamos vivendo tempos em que a nossa geração prioriza mais as coisas da terra do que as coisas espirituais. Eu fico olhando para o contexto de hoje e eu tenho que falar um pouco acerca disso. Hoje, o capitalismo, ele tem reinado em muitos corações. Por quê? Porque o capitalismo pregoa, mas o termo que eu sei, hoje você é bem quisto não pelo que você tem, pelo que você é, mas pelo que você tem. Mas eu quero dizer, aleluia, Deus não está preocupado com o capitalismo, porque o capitalismo, ele faz acepção de pessoas. 11 vezes nas Escrituras Sagradas, a Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para você pelo que você tem. Deus olha para você porque você é uma alma importante, que Ele salvou, que Ele morreu no Calvário para nos dar vida e vida eterna. Glória a Deus. Queridos, isso é muito sério. Ou nós vamos comparecer um dia no tribunal de Cristo para julgamento de obras, ou nós vamos comparecer perante o juízo final. A escolha não é de Deus, a escolha é nossa. Deus conhece o futuro. Existem pessoas que estão perdendo a salvação por falta de um perdão não liberado. Existem outros que estão perdendo a salvação porque estão deixando a palavra em segundo plano. Eu me lembro como se fosse hoje, 2014. Eu estava na cidade de Palmas, a capital do Tocantins. Um belo domingo pela manhã, um dos grandes empresários de Tocantins, Cleito Maia, ele estava chegando perto do aeroporto de Palmas. Faltava 10 minutos para ele chegar. Estava vindo num avião particular, ele, o filho e o copiloto. Faltava 10 minutos. De repente, o combustível do avião acabou. O avião colidiu de frente de uma pedra. Os três chegaram no estado de óbito. Não sabe se dizer se eles morreram na mesma hora ou se eles ficaram agonizando. Isso foi no domingo. Segunda-feira, 13 horas da tarde, um pastor amigo meu me convidou e disse assim: Jonatas, eu vou até o local do acidente. Você quer ir? Eu falei, vamos lá. Meia hora depois nós entramos numa reserva ambiental, uma estrada de terra. Chegamos até o local do acidente. Tinha mais ou menos ali 50 pessoas. Eu vi repórteres do SBT, da Globo e da Bandeirantes. E no meio daquelas pessoas, quando eu cheguei, alguns diziam assim: faltava 10 minutos para ele chegar no aeroporto de Palmas.
Outros diziam, se ele tivesse voado mais 200 metros, todos estavam vivos. E no meio daquela conversa eu me afastei um pouco, e eu fiquei olhando para a parte frontal do avião, toda quebrada. E eu fiquei imaginando como deve ter sido os últimos minutos da vida desses homens. O que é que eles pensaram? O que é que eles falaram? Esse momento de pânico. E de repente o Espírito Santo diz assim, lembra? E eu disse, pois não, Senhor. Marcos capítulo 8, versículo 36. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A maior oferta que você pode dar não é seu dinheiro, nem sua oferta, nem seu carro, nem sua casa. A maior oferta que você pode dar no altar é a sua vida. É a maior oferta que nós podemos dar. O bem mais precioso que nós temos é a nossa alma. E um dia nós vamos ter que nos deparar com essa realidade. Ou nós estaremos perante o tribunal de Cristo, prestação de obras, ou nós vamos estar no juízo final. Naquele dia, senhoras e senhores, pessoas que vão estar no juízo final vão dizer assim, como é que pode isso não estar acontecendo? Isso é uma injustiça. Senhor, lembra? Muitos vão dizer, Senhor, lembra? Mateus capítulo 7. Em teu nome eu profetizei. Em teu nome expulsei demônios. Em teu nome fiz maravilhas. Sabe qual vai ser a resposta de Jesus? Apartai vós de mim. Nunca vos conheci. Olha que palavra. Vós que praticais a iniquidade. Jesus não falou de pecado, porque pecado significa amartia, errar o alvo no sentido religioso. Quando Deus colocou Adão no Éden, Gênesis capítulo 2, Deus disse assim, Adão, de todas as árvores que há no jardim, você pode comer livremente. Mas no dia que você tocar na árvore da ciência do bem e do mal, morrerás. E ele transgrediu o mandamento de Deus e pecou. Mas iniquidade é pecado consciente. Iniquidade é pecado consciente. Jesus disse acerca da iniquidade. Mateus capítulo 24, versículo 12. Olha o que Jesus disse. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. Iniquidade não é lá fora. Iniquidade é dentro das igrejas. Pessoas que estão na prática do pecado, mas estão cantando, estão louvando, estão pregando, estão fazendo o seu fly e pensa que Deus não está vendo isso. Mas eu quero dizer que existe um Deus no céu que contempla os bons e os maus da terra, e a ele ninguém pode enganar, porque ele conhece, não o exterior. Porque alguém pode olhar para o meu terno e para a minha gravata e dizer é homem de Deus. Só quem conhece a mim na particularidade é o Espírito Santo. E o Espírito Santo olha para mim e diz assim, eu sei quem você é. As pessoas podem dizer algo acerca de você, mas eu sei quem você é. Porque eu vejo por dentro. Eu sou a mente. Eu sou no coração. E muitos vão dizer, Senhor, eu profetizei. Olha que tristeza, olha que decepção, que frustração. Pessoas que subiram, desceram o monte, pessoas que evangelizaram entregando folheto, que ganharam o mundo e perderam a sua salvação, pessoas que passaram madrugadas em orações, que clamaram dentro de igrejas, que começaram a pé bem, mas deixaram-se levar pela prostituição, pelo adultério, pela mentira, e se acomodaram a viver uma vida de duplo sentido. E o diabo bateu na mente dizendo, não tem problema nenhum, deixa de ser besta, rapaz, ninguém está vendo nada. Aleluia. Mas o Espírito Santo esta noite está dizendo, é tempo de despertarmos. É já a última hora. É já a última hora. Ou nós somos crentes de verdade e adoramos a Ele em espírito e verdade, ou nós vamos estar apenas perdendo tempo em várias igrejas. E é o que muitos estão perdendo tempo. Nós temos uma geração que busca a Deus, não
não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele vai dar. As pessoas estão dizendo: Deus, faça isso na minha vida, que eu faço isso na tua obra. E Deus não barganha com ninguém. A Bíblia diz que nós, se permanecermos infiel, Ele continua fiel para conosco. Só existe pelo menos duas maneiras de escaparmos do juízo final, da ira vindoura de Deus. E qual é? Eu gosto muito desse texto. Jó, capítulo de 1, versículo 8. O próprio Deus dá testemunho de Jó para Satanás e diz assim: observaste o meu servo Jó, homem sincero e temente, e que se desvia do mal. A palavra sincero é sincera. Quando os artistas de Roma, eles iam se apresentar perante os imperadores, eles passavam cera no rosto, e as pessoas que estavam na plateia não conseguiam discernir quem era quem. Ou seja, a palavra sincero é sincera, sem máscara. Porque eu sou aqui na igreja, eu sou em qualquer lugar. Sou na faculdade, sou na rua, sou no ônibus, em qualquer lugar eu sou a mesma pessoa, porque eu sou sincero. Segundo lugar, Jesus olhou para a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 23. E ele disse assim: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Mas eu só posso adorar o Pai em espírito e em verdade se a minha vida estiver no altar. Porque altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de renúncia. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo de 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo vivo, que é o vosso sacrifício, o culto racional. Queridos, se nós não estivermos no altar, nós não podemos adorar em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus não deixa se multiplicar por emoções. Porque existem momentos que nós choramos, que nós até adoramos, mas quando passamos o culto, muitas pessoas não se lembram mais do que aconteceu. E Deus não está procurando pessoas que se emocionam de forma momentânea. Ele está procurando pessoas que adoram em espírito e em verdade. Para adorar tem que estar no altar. Segundo lugar, a Bíblia diz que Abraão era um adorador. Gênesis capítulo 12. Deus falou com Abraão e disse assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Farei de ti uma bênção, engrandecerei o teu nome, abençoarei aqueles que te abençoarem e maldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A Bíblia diz que Abraão saiu e apenas obedeceu, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Existem muitos que estão sacrificando, mas não querem obedecer. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu, saiu para uma terra sem saber aonde era, mas ele foi guiado por Deus. Queridos, a fé genuína, ela não se baseia na circunstância. Se tudo estiver bem na minha vida, eu sou com Jesus. Mas se as coisas piorar, eu não quero nem saber de Jesus. Mas eu quero dizer, Jesus, uma certa feita, em Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: se alguém aqui na terra me negar, eu também vou negar diante do meu Pai. Mas se alguém aqui agora me confessar, eu também vou confessar diante do meu Pai. Sabe o que é negar? Apocalipse capítulo 21, versículo 8. A Bíblia diz assim: quanto aos covardes, a sua parte será um lago de fogo. Sabe o que é covarde? É aquele que aceitou a Cristo, mas por causa das circunstâncias difíceis, dos problemas, ele diz assim: eu vou parar, eu vou recuar. E Deus disse uma certa feita a Gideão: manda aos covardes que volte, porque Deus não
homens e mulheres que sirvam a Ele e tenham um compromisso independente da circunstância. Marcos capítulo 8, versículo 36. Jesus fez um convite aos discípulos. Ele disse assim: vocês querem me seguir? Queremos. Então existem 3 condicionais. Primeiro, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Não existe evangelho do oba-oba. Não existe evangelho de mar de rosa. Jesus falou em João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis o quê? Aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, este mundo é aflição. Mas tem uma coisa, Ele está conosco. E fé que agrada a Deus não é a fé de barganha. A Bíblia diz em Abacuque 2,4 que o justo viverá da sua fé. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz que o justo viverá da sua fé. O que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e de convicções de fato que não se vê. Versículo de número 6, o autor diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quem anda pela fé não anda segundo a circunstância. Quem anda pela fé sabe o que faz? Salmo de número 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo de número 125 diz assim: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem anda na fé, anda na palavra, porque a única coisa que gera fé em nossa vida é a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé vem por ouvir, ouvir o quê? A palavra de Cristo. Queridos, quem anda pela fé guarda a palavra. O salmista Davi, no Salmo de número 119, versículo de número 11, ele diz: guardei o quê? A tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Versículo de número 97, ele diz assim: agora, ó Senhor, permanece no céu para sempre a tua palavra. Versículo de número 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo de número 138, versículo de número 2, a Bíblia diz que Deus honra a sua palavra a tal ponto de colocá-la acima do próprio nome. Ora, se Deus honra a sua palavra acima do seu próprio nome, a igreja também deve honrar a palavra do Senhor. João capítulo 5, versículo 23. Jesus olhou para os judeus e disse assim: vocês querem honrar Deus? Queremos. Então honre o Filho, porque o Filho foi o Pai que enviou. Se vocês não honrar o Filho, não tem como honrar o Pai. O Filho é o Verbo, o Filho é a palavra. Se a igreja honrar a palavra, estará honrando a Deus. Glória a Deus. Olha Abraão, quando ele chegou em Canaã, sabe o que ele fez? Um altar. Saiu de Canaã, ele foi para Betel. E é interessante que ele estabeleceu um altar. Betel ficava do lado de Ai. Sabe o que é Betel? Casa de Deus. Ai, monte de lixo. A escolha é nossa. Ou nós estamos em Betel, casa de Deus, ou nós estamos em Ai, monte de lixo. Onde é que você está? Betel, casa de Deus, ou Ai, monte de lixo. Quem está em Ai se conforma com esse mundo. Quem está em Ai não dá crédito para a palavra de Deus. Quem está em Ai não tem mais uma vida de oração. Quem está em Ai não tem mais uma vida de meditação da palavra. Quem está em Ai não sabe mais o que é consagrar a sua própria vida. E um dia alguém fez uma pergunta numa escola dominical:
disse assim: por que eu devo jejuar? E eu falei assim: sabe por quê? Imagine você pegar uma panela cheia de água, você coloca ela no fogo, a água vai entrar no estado de ebulição. Sabe o que você pode fazer? Coloca uma tampa em cima, você vai abafar o estado de ebulição que a água está ali. Assim a nossa natureza, ela não morre. Mas quando nós jejuamos, nós mortificamos a nossa natureza. Porque jejum fala fome de Deus. Queridos, e essa é uma tristeza. Muitos da nossa geração perdeu a fome por Deus. Eu me lembro que há 20 anos atrás, quando eu me converti, as pessoas entravam na igreja e traziam lenço, não para enxugar o rosto, mas para chorar, porque sabiam que iam sair do culto transformadas, com o coração quebrantado. Hoje, para alguém chorar na igreja, tem que vir alguém pegar uma mensagem de autoajuda, fazer sensacionalismo e mexer com a emoção das pessoas, e as pessoas choram. Mas eu quero dizer, queridos, uma certa feita, os discípulos, em Lucas capítulo 10, versículo de número 19, receberam poder, e eles voltaram e disseram assim: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Jesus olhou para eles e disse: olha, vocês estão alegres por isso? Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O nosso nome está escrito no livro da vida, irmão. E sabe o que pagou a nossa dívida? Foi Jesus Cristo. Aleluia! Quando Jesus, em João 19:30, ele disse: está consumado. A palavra consumado significa tetelestai. A dívida do homem está paga. Glória a Deus! Aleluia! Nós fomos comprados, não foi pelo dólar, não foi pelo peso argentino, pelo real brasileiro, mas nós fomos comprados pelo sangue de Cristo derramado no Calvário. Se alegre, meu irmão, porque o seu nome está escrito no livro da vida. As coisas deste mundo vai passar, carro vai ficar, casa vai ficar, roupa vai ficar, posses vai ficar, mas um dia a trombeta vai tocar, e eu creio que é a qualquer momento. E nós vamos deixar tudo isso para a terra, e vamos nos encontrar com o noivo, e estaremos para sempre com ele. Aleluia, Deus! Não vale a pena parar, não vale a pena desistir por nada. Eu vou terminar agora dizendo, eu gosto muito desse relato missionário. Um casal de missionários saiu da cidade de Boston, nos Estados Unidos, foi para a África, ficaram 40 anos na África fazendo missões. Eles foram para lá jovens ainda, esse casal de missionários, 40 anos fazendo missões, e agora ele com 85 anos e ela com 80. Resolvem retornar para Boston. E eles estão vindo no avião. Quando eles pousam no aeroporto de Boston, eles veem uma faixa grande: sejam bem-vindos. Aquele casal de missionários se alegraram e disseram assim: que bom, 40 anos fazendo missões, e os nossos compatriotas reconheceram a nossa obra. E quando aquele senhor está chegando no aeroporto com a bengala, juntamente com a sua senhora do lado, ele percebeu que aquela faixa não era para ele, e nem para a senhora dele. Aquele senhor ficou revoltado, e ele disse: como pode? 40 anos fazendo missões, e não tem ninguém para nos receber. Ele jogou aquela bengala no chão e começou a chorar. A mulher olhou para ele e disse assim: nós não chegamos ainda na nossa casa. E
E ele disse: como não? Nós somos cidadãos americanos. Como é que não? E ela disse: não. Quando nós chegarmos na nossa casa, lá em cima, nós vamos ser recebidos com festa. Se nós perguntarmos hoje, fizermos um censo aí fora, para as pessoas, e dizer assim: querido de fulano, qual é a sua maior perspectiva, ou qual é a sua maior esperança para o ano de 2016, no país em crise? Muitos vão dizer assim: a minha maior esperança é ganhar na Mega Sena, comprar um carro na casa, quem sabe fazer um translado nos Estados Unidos da América. Outros vão dizer assim: a minha maior esperança e expectativa para o ano de 2016 é terminar minha faculdade, me casar e viver uma vida sem carências de muitas coisas. Mas se nós perguntarmos para o crente mais simples, que mora no subúrbio da cidade, ou aqueles que moram lá na roça, semi-analfabeto, que não tem um cabedal de conhecimento, nem fala português dentro do vernáculo, ele vai dizer assim: a minha maior esperança um dia é ver Cristo como Ele é. Querido, não deixe ninguém tirar essa esperança da sua vida. Não deixe ninguém tirar da sua vida o desejo pelas coisas do alto, porque tudo nesse mundo vai passar. Não deixe ninguém tirar da sua vida o desejo de se relacionar com Jesus Cristo. Porque em breve nós vamos estar numa mansão onde as ruas são de ouro. Oh, aleluia! Eu me lembro que o pastor pregando no estado de Alagoas. Ele pregando no estado de Alagoas. Ele pregava acerca do céu. E naquele sermão de manhã, ele dizia assim: o céu é um lugar de glória. A igreja estava cheia de pessoas. E dentre os irmãos que vieram, veio um irmão chamado Renovado, um irmão muito simples do campo. E o pastor dizia assim: no céu existe uma coroa de glória. Aquele irmão começou a glorificar lá atrás. E o pastor dizia: no céu nós vamos vestir vestes de linho finíssimo e resplandecente. E ele glorificava mais alto. Chegou alguém perto dele e disse assim: querido, glorifica um pouquinho mais baixo, porque aqui nós não temos costume de glorificar muito alto. E o pastor continuou dizendo: no céu, lá as ruas são de ouro. Aquele irmão então não aguentou e falou em línguas estranhas. No outro dia o pastor chegou no secretário e disse assim: eu quero saber onde é que aquele irmão mora. Que irmão? Aquele ontem de manhã. Quando eu pregava, ele não parava de glorificar. E eu quero saber qual é o motivo de tanto entusiasmo. Deram o endereço para o pastor. O pastor pegou a sua Bíblia bonita, foi de terno e gravata, com carro importado, e ele foi até a casa do irmão. O irmão morava no subúrbio da cidade, a rua dele era de terra. Quando o carro passava, a poeira levantava. Quando aquele irmão, arando terra, olhou para o pastor, ele foi limpando as suas mãos na roupa e disse: a paz do Senhor, pastor. O pastor olhou para ele e disse assim: paz do Senhor, meu filho. O que me trouxe aqui foi o seguinte: ontem de manhã eu estava pregando aqui na igreja e você não parava de glorificar. E eu quero saber o motivo de tanto entusiasmo. Ele olhou para o pastor e disse assim: pastor, o senhor falou que no céu existe uma coroa de glória me esperando. Eu tenho um chapéu de palha rasgado, não tenho condição de comprar um chapéu de couro. E o senhor disse que existe uma coroa de glória me esperando. Pastor, o senhor falou que existe uma veste
de mim um finíssimo e resplandecente me esperando. Eu não tenho condição de comprar uma roupa boa. Aleluia. Em segundo lugar, terceiro lugar, olhe para a minha casa, pastor. A minha casa é uma biboca. De noite, bichos peçonhentos como ratos e barata entram dentro da minha casa. E o Senhor falou que no céu existe uma mansão onde as ruas são de ouro. Como é que eu não vou verificar? Pastor, eu disse assim: você tem motivos para adorar a Deus, meu filho. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que nós não devemos adorar a Deus por aquilo que Ele vai dar, mas por aquilo que Ele é. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores estão dizendo assim: Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo, e eu quero ser cheio do Teu Espírito. Os verdadeiros adoradores estão dizendo assim: eu estou cansado de viver uma vida de mesmice, eu quero mais de Deus. Os verdadeiros adoradores estão dizendo assim: Espírito Santo, eu quero ouvir a Tua voz como eu via antes. Os verdadeiros adoradores, eles estão sentindo a presença de Deus, e o Espírito Santo está dizendo: eu quero ver você de novo, minha filha, meu filho, debaixo do carro na minha presença, orando, chorando, clamando, porque eu quero te encher da minha presença. Os verdadeiros adoradores não passam pela vontade. Os verdadeiros adoradores ainda choram. Os verdadeiros adoradores são sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós temos verdadeiros adoradores aqui. Pessoas que vieram aqui agradecer e adorar por aquilo que Ele é. Ele quer te encher. Ele quer nos encher nesta noite. Mas para Ele poder nos encher, olha o que Paulo disse, Gálatas, Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe o que é o vinho? Olha o que Deus manda dizer aqui, pastor. Sabe o que é vinho? Vinho, ele tem um teor alcoólico, e ele pode tirar a pessoa do estado de sã consciência. As pessoas que estão embriagadas com o contexto deste mundo não sentem mais o Espírito Santo. As pessoas que estão embriagadas com este mundo não sentem mais o Espírito Santo falar: meu filho, vai por aqui, meu filho, não tome essa decisão não, para um pouco. Os que estão embriagados com este mundo, na sua agenda não tem mais tempo para Deus. E o Espírito Santo diz: você tem tempo para todo mundo, mas não tem tempo mais para mim. O Espírito Santo quer adentrar em nossos corações essa noite, quer nos encher. O Espírito Santo quer clamar para os pastores e dizer assim: meus filhos, existem milhões e milhões e milhões de almas que estão morrendo, e o que é que vocês estão fazendo? O Espírito Santo está gemendo essa noite e dizendo: eu estou vendo os traficantes, eu estou vendo os drogados nas esquinas, eu estou vendo as prostitutas, eu estou vendo as meretrizes, eu estou vendo as crianças que foram abandonadas pelos pais e pelas mães, e o Espírito está gemendo e está dizendo: a quem enviarei? Oh meu Deus, os hospitais estão lotados, abarrotados de pessoas jogadas nos corredores, e o Espírito está dizendo: eu quero usar você, meu filho. Sai dessa inércia, sai desse comodismo, sai dessa mesmice. Fale para Deus: Deus, eu não quero ser mais um no meio da multidão, eu quero fazer a diferença. Conta comigo, Deus. Queridos, o tempo está passando, é agora, é agora. O que temos que fazer é agora, não é amanhã. Se tiver
tivermos que nos comprometer com a obra e com o pastor que está aqui, é agora, não é amanhã. Se tivermos que nos quebrantar, é agora. O Espírito Santo está dizendo, é a última hora, é a última hora, é a última hora. Acorda, noiva, acorda, é a última hora. Quem está embriagado com esse mundo se alega mais com futebol e com novela do que ouvindo a palavra de Deus. É verdade. Quem está embriagado com esse mundo se realiza com os contextos da vida social, mas não quer mais se quebrantar, nem passar meia hora na presença do Espírito Santo, dizer, me perdoa porque eu sou miserável, pecador, e eu preciso de ti, e faz como Moisés, se eu tenho preciso, não for comigo, não me faça sair daqui. O Espírito Santo está procurando os verdadeiros adoradores. Toca aí, meu filho, pode tocar. Fecha os seus olhos. Se quebranta um pouco, meu irmão. Fecha os seus olhos, fala para o Espírito Santo. O culto já vai acabar, mas não deixa esse culto terminar do jeito que ele começou. Fala com o Espírito Santo aí. Espírito Santo, eu quero a tua presença. Espírito Santo, eu quero ser diferente. Espírito Santo, toca meu coração, toca minha alma, toca o meu ser, me enche. Eu não quero mais ser o mesmo. Sobe na tchofada e sobe na tarai. Oh, sobe na toa, sobe na tchofada, mas é tchofada. Ai, sobe na tchofada.